pessoal, belezinha? Vamos juntos mais uma vez nessa reta final de preparação e eu quero te ajudar hoje discutindo com você uma questão muito bacana envolvendo análise combinatória e probabilidade da prova de 2013. Uma questão bem bacana. Eu vou ler a questão com você, mas lembrando que o enunciado da nossa questão está aí na descrição do vídeo, para que você possa ler com calma e acompanhar a nossa discussão, o raciocínio, o desenvolvimento aqui da nossa questão. Beleza? A questão diz o seguinte, considere o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. E o quadro é exatamente esse que está descrito aqui na nossa lousa. Quantidade de números escolhidos por cartela, 6, o preço da cartela sai a R$ 2,00, 7 a 12, 8 números 40, 9 125 e 10 números escolhidos R$ 250 a cartela. 5 apostadores, cada um, com R$ 500 para apostar, fizeram as seguintes opções. São eles, o Arthur, o Bruno, o Caio, o Douglas e o Eduardo. E aí nós temos a seguinte ideia. O Arthur, 250 cartelas com 6 números escolhidos. O Bruno comprou 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 cartelas com 6 números escolhidos. O Caio, com 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 números escolhidos. O Douglas, 4 cartelas com 9 números escolhidos. O Eduardo, 2 cartelas com 10 números escolhidos. E aí, de acordo com essas configurações, o exercício pergunta: os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são... E aí eu tenho as alternativas. Então a questão ela quer saber quais são, ou quais são os apostadores que têm maiores chances de ganhar, que têm a maior probabilidade de ganhar. Qual ou quais? A gente não sabe se é um ou se serão dois, tá bom? Para a gente começar o raciocínio da nossa questão, aqui tem um fato muito importante que a gente tem que estar atento. Aqui fala-se do sorteio, mas nada é mencionado no enunciado da questão sobre a ordem de sorteio desses números, os números dessas cartelas, os números que estão presentes nessas cartelas. Não foi dada nenhuma observação, nenhuma restrição para a ordem do sorteio desses números. Então, esse é um típico exercício onde eu estou trabalhando a ideia de análise combinatória e eu estou trabalhando com a ideia de combinação simples. A combinação simples em análise combinatória é justamente aquela ideia onde eu vou fazer agrupamentos, onde a ordem dos elementos desses agrupamentos ou desse agrupamento, ela não é importante, tá? E o agrupamento aqui é justamente a ideia relacionada ao quê? Ao sorteio, né? Então a ordem desses elementos, a ordem dos números sorteados não interfere, não influencia, não é importante no meu raciocínio. Então eu estou trabalhando com a ideia de combinação simples. E essa é a fórmula de combinação simples. N é o total de elementos que eu tenho envolvido e o P é justamente a ideia dos subgrupos que serão formados. N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. E a gente vai usar essa ideia justamente para poder calcular quantas possibilidades que eu tenho, tanto para o Arthur, como o Bruno, para o Caio, para o Douglas e para o Eduardo, tá? Para saber qual deles ou quais deles terão mais chances de ganhar. Então, pessoal, sabendo que o meu N aqui vai ser o total de números escolhidos por cada um dos participantes dentro da cartela e o P vai ser o total de números sorteados, então no caso o P aqui sempre para mim vai ser igual a 6, tá certo? Sempre 6 porque serão sorteados 6 números. E o N vai ser a quantidade de números escolhidos nas cartelas por cada uma dessas pessoas, por cada uma das pessoas que estão participando do sorteio, tá certo? Então diante disso, o que nós temos de acordo com os dados do exercício? O Arthur, por exemplo, ele comprou 250 cartelas e nessas 250 cartelas, o que ele fez? Ele escolheu 6 números. Então o N para mim, no caso do Arthur, é 6 e o P é 6. Então ficaria 6 fatorial
dividido por 6 menos 6 fatorial, porque nesse caso o n e o p são iguais. 6 menos 6 vai dar 0, e nós sabemos que 0 fatorial é igual a 1, vezes 6 fatorial. Então vai ficar 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Por isso que vai ficar 250 vezes 1, isso vai dar um total de 250. O que nós vamos fazer para o Bruno, para o Caio, o Douglas e o Eduardo é a mesma ideia de raciocínio, tá? Só que no caso do Bruno, o que acontece? Ele escolhe 41 cartelas, onde ele tem 7 números escolhidos nessa cartela, tá bom? Então eu vou ter que substituir esse N aqui por 7 e esse P aqui por 6, tá? Só que ele escolhe ainda mais 4 cartelas, onde nessas 4 cartelas ele escolhe 6 números. Então eu vou ter que fazer a combinação novamente com N igual a 6 e o P igual a 6. Nós já sabemos que essa combinação, por exemplo, é igual a 1, perfeito? E eu vou usar o mesmo raciocínio para o Caio, para o Douglas e para o Eduardo. No caso do Caio, ele escolheu 12 cartelas, onde ele escolheu 8 números, então fica a combinação de 8, 6 a 6. E ele escolheu 10 cartelas, onde ele escolheu 6 números. 10 vezes o resultado da combinação de 6, 6 a 6. O Douglas, 4 cartelas com 9 números, então 4 vezes combinação de 9, 6 a 6. Esse aqui é meu N, esse aqui é meu P, só jogar na fórmula. E no caso do Eduardo, 2 cartelas com a combinação de 10, 6 a 6. Ele escolheu 10 números, sendo que serão sorteados 6, tá? E aí nós temos aqui o resultado de cada uma dessas combinações, das possibilidades do Arthur, do Bruno, do Caio, do Douglas e do Eduardo. E aí o exercício pergunta para mim qual ou quais deles terão mais chances de ganhar. Os que terão mais chances de ganhar são exatamente aqueles que apresentaram o maior resultado. E aqui eu consigo perceber que tanto o Eduardo, com 420 resultados aqui, possibilidades, e o Caio, com 346, são os dois participantes do sorteio que têm maior chance de ganhar. E de acordo com as alternativas da minha questão, isso está sendo contemplado na alternativa A, tá certo? Um exercício muito bom para a gente poder revisar, recordar, aprofundar e fixar a ideia de análise combinatória. Eu falei que esse exercício também envolve a ideia de probabilidade, só porque fala de chances de ganhar. A probabilidade aqui é basicamente um raciocínio secundário. O mais importante aqui é a gente entender o porquê do exercício trabalhar com a análise combinatória, especialmente na ideia de combinação simples, porque a ordem dos números sorteados, desses números dentro dos grupos, dos números que serão sorteados, a ordem não é importante para mim. Beleza? Espero que você tenha aproveitado, que você curta aqui, aproveite, reveja quantas vezes for necessário para te ajudar nos seus estudos. E se esse vídeo foi bacana para ir na sua reta final de preparação, não esqueça de dar aquela curtida no final, tá certo? Um grande abraço, gente, juntos somos mais fortes e até a próxima, gente!